Vamos nos deixar possuir pelo Espírito Santo, que vai falar pelo Santinho, que vai falar no seu coração. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Vem Espírito Santo de Deus, brilha no céu sobre nós tua luz. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito sai dos pobres, suas mãos de todos nós, luz dos corações. Hospedado alma, perfeito consolo, doce alívio vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Sem a tua força nada pode o homem. Luz bendita enche o nosso coração. Na aflição, conforto, na fadiga, repouso. Santo Espírito, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Lava o que é sujo, cura o que é doente, no escuro vem nos guiar. Dobra o que é duro, aquece no frio, na aridez vem nos regar. Da tua igreja os teus 7 dons, da alegria eterna participar. Amém. Amém. Bom dia. Que a paz e a alegria de Jesus estejam em cada coração. Hoje pela manhã, eu tive uma primeira experiência pessoal com Jesus Cristo, no sacramento da reconciliação e penitência. Estava lá o meu grande amigo, Padre Valdemar, com quem eu convivi 25 anos. E ele, como ministro, agindo em persona Christi, na pessoa de Cristo, foi o ministro da igreja para que os meus pecados fossem perdoados. A palavra de Deus não pode ser contaminada pelos pecados do pregador.
E eu tive a oportunidade de ser curado, mais uma vez, via sacramental. Pouco depois eu tive aqui uma segunda experiência pessoal de Jesus Cristo, na celebração eucarística. Comungando, como diz São Cirilo de Jerusalém, eu me tornei consanguíneo e concorpóreo de Jesus Cristo, já que me alimentei do seu corpo e do seu sangue. Parece uma ótima preparação para esse nosso momento, que é uma reflexão sobre o tema que me foi dado: a ação do Espírito Santo na oração da cura interior. No iniciozinho da sua encíclica sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo, o saudoso Papa João Paulo II, que escreveu a encíclica Dominum et Vivificantem, ele cita aquela promessa feita por Jesus sobre o envio do Consolador, o Espírito Santo, aos discípulos, naquilo que seria, está lá em Atos 2, seria o primeiro Pentecostes da história. E ele citava: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Ensinar e recordar. Logo de cara, nós percebemos que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade age sempre em conjunto, sempre em comunhão. O Espírito age sim, mas enviado pelo Pai em nome do Filho. Por exemplo, no ícone oriental da Natividade, o nascimento de Jesus em Belém, os iconógrafos escrevem, descendo do hemisfério do círculo celeste, descrevem 3 raios de luz, 3 linhas que descem do céu sobre a Virgem Mãe, a Virgem Maria, que está na gruta, na obscuridade, na escuridão da gruta de Belém. É Deus todo, é Deus inteiro, Pai, Filho e Espírito Santo, quem age na história dos homens. Uma das 3 pessoas da Trindade jamais iria agir em separado e muito menos em contradição com as outras pessoas. Agem os 3 na história da humanidade. História da humanidade e também história de cada pessoa que vem a este mundo. História de cada um de nós. Jesus também disse aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém, mas que permanecessem ali na cidade, esperando ali o cumprimento da promessa do Pai. Qual promessa? Promessa do envio do Espírito Santo. Vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Jesus conhece o coração do homem e da mulher. Jesus sabia muito bem que os seus seguidores, apóstolos e discípulos, eram homens frágeis, impotentes como qualquer outra pessoa humana, e que por si mesmos, esses apóstolos e discípulos não seriam capazes de nada. Aliás, está escrito no Evangelho de São João, capítulo 15, Jesus falando: sem mim nada podeis fazer. Daí essa advertência de esperar em Jerusalém, esperar pelo Pentecostes, por aquele banho de luz e de fogo que inunda o primeiro grupo da Igreja de Jesus com o Espírito de Deus. E, em consequência, fez aquele grande milagre de tornar pescadores, cobradores de impostos, guerrilheiros, capazes de agir em nome de Jesus, capazes de dar continuidade à própria missão do Filho de Deus, agora então, já em Pentecostes, Atos 2, já então morto e ressuscitado. E qual era a missão? Qual era a missão que cabia aos discípulos de Jesus? Está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, nas últimas linhas do Evangelho.
Ir e pregar o Evangelho, batizar, expulsar demônios, impor as mãos aos enfermos para que fossem curados. Claro, uma missão que exigia verdadeiros milagres. Tanto que Jesus acrescentou: estes milagres acompanharão os que crerem. Quais? Ir, evangelizar, batizar, libertar dos maus espíritos, curar os doentes. Este é o momento para ficar bem clara a resposta àquela pergunta: quem é o Espírito Santo? Esse que age na oração da cura interior. O Espírito Santo é uma pessoa divina, forma a Trindade juntamente com o Pai e o Filho. Ele se manifesta, por exemplo, no batismo de Jesus no Jordão, junto a João Batista, quando ele foi visto pelo batizador, João Batista, na forma visível de uma pomba. Claro que o Espírito Santo não é uma pomba, não é uma ave. Foi a visão dada a João Batista para que ele pudesse perceber aquilo que é imperceptível, o Espírito Santo. Em Pentecostes, o Espírito Santo foi manifestado visivelmente como vento de tempestade, vento poderoso, e fogo, línguas de fogo que baixaram individualmente sobre cada uma daquelas 120 pessoas, apóstolos, discípulos, mulheres, crianças que estavam no salão de cima, o mesmo da última ceia, em Jerusalém. O Espírito Santo é citado várias vezes pelo próprio Jesus Cristo. Eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e Ele vos dará um outro paráclito, um outro consolador, um outro advogado de defesa. Paráclito é um dos nomes do Espírito Santo. Vos dará um outro consolador para que fique eternamente convosco. O Espírito Santo de Pentecostes é o mesmo Espírito da criação. Nós lemos no Gênesis: a terra estava informe e vazia no início, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse mesmo Espírito, o mesmo sopro divino, que Deus soprou para dentro no primeiro homem, quando ele era apenas, por enquanto, um boneco de argila modelado pelo Criador, mas não tinha vida. E assim que Deus sopra, insufla nas narinas de Adão, o barroso, o barrento, o da argila, sopra esse hálito divino, ele então se torna um ser vivente. O espírito da criação é o espírito da redenção. O espírito da criação é o espírito de Pentecostes. Esse mesmo espírito foi também historicamente anunciado pelos profetas. Profetas que tiveram de fazer apelo a imagens, metáforas, para tentar expressar ao povo aquilo que era inexprimível. O Espírito Santo não se deixa pegar. Ninguém pode ter o Espírito Santo. Ele é que nos tem, ele é que nos domina, nos pega. E os profetas falaram de águas vivas. Derramarei sobre vós águas vivas. Falaram de torrentes, de azeite, de luz, fogo. E todas essas imagens são símbolos em movimento, símbolos dinâmicos. O Espírito Santo não é estático. Até no ícone da Trindade, famoso, de Rublev, o Pai sentado na sua cadeira, o Filho sentado no seu trono, e o Espírito Santo como que pairando, pronto a entrar em ação, pronto a voar para a missão, sem se apoiar propriamente no seu trono. O profeta Ezequiel anunciou a nova aliança com os homens com uma promessa desse tipo: derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo e porei em vós um coração de carne. Tirar-vos-ei do peito um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei do meu espírito, fazendo que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Embora fosse ainda a primeira aliança, o Antigo Testamento, já dava para perceber que o Espírito Santo é a alma da igreja, é a alma do povo de Deus. Sem o Espírito Santo, a igreja seria um corpo morto, um cadáver.
Sem o Espírito Santo, a igreja se torna um cadáver. Um cadáver como certas paróquias de hoje em dia, como certas famílias de hoje em dia, como certas comunidades de hoje em dia, onde não se percebe a pulsação, a vitalidade, o dinamismo do Espírito de Deus. Cadáver, como cada um de nós pode vir a ser, mesmo antes da morte, pelo pecado que não se chama mortal à toa, chama mortal porque mata. O pecado mortal nos transforma em cadáveres, porque expulsa de nós o Espírito Santo. Ora, Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. Parecem mais de uma passagem na Escritura. Por isso mesmo, este tempo da nova e eterna aliança é tempo de vida plena, de vida abundante, de vida derramada sobre nós, de vida a ser acolhida e depois a ser irradiada à nossa volta. Quando nós comparamos a primeira aliança com a nova e eterna, o Primeiro Testamento, o Antigo com o Novo Testamento, a grande diferença entre esses dois momentos da história, o grande contraste está exatamente na ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, não é que o Espírito Santo não haja, age sim, mas de forma pontual, aqui e ali, e de forma limitada. Já a partir de Pentecostes, a partir da morte de Jesus na cruz, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrega o meu Espírito. A partir de Atos 2 de Pentecostes, o Espírito Santo vem em plenitude. É uma correnteza avassaladora, uma grande enxurrada que vai arrastando tudo, impelindo, incendiando e santificando multidões. E faz isso acima de toda expectativa humana. Ninguém podia imaginar que o Espírito Santo fosse invadir a carne dos mortais a ponto de gerar na carne o próprio Filho de Deus, no primeiro sacrário da história, que foi o ventre santo e sagrado da Virgem Maria. O Espírito Santo começa, em Pentecostes, por espantar os próprios apóstolos, que eles não conseguiam imaginar qual seria o poder que lhes seria dado. Eles mesmos ficam espantados de perceber que eles, gente comum, como nós, impunham as mãos e os doentes eram curados. Ordenavam em nome de Jesus Cristo e os maus espíritos realmente obedeciam e se deixavam expulsar. Os próprios apóstolos e discípulos da primeira hora sabiam perfeitamente que aquele poder não era deles, não era da sua própria natureza, mas era um dom, um carisma que vinha do alto, vinha de Deus. É assim que semi-analfabetos se tornavam poliglotas, falando todos os idiomas. É assim que os covardes, os que tinham fugido e negado, se transformaram em testemunhas, em mártires. É assim que os escravos já não temem o poder do Império Romano. Até os inimigos da igreja se espantam com esse poder, esse dinamismo do Espírito Santo, quando eles perguntam: com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? A cura daquele paralítico na porta do templo. E a multidão inteira se admira: mas porventura não são galileus esses que estão aí agora falando, e nós os ouvimos falar como se estivessem falando na nossa língua materna? Meus queridos irmãos e irmãs, um imenso poder nos foi dado por Deus. O poder, a força transformadora, esse dinamismo que tudo move, é de Deus e só de Deus. Entre nós não há super-homens, não há nenhuma mulher maravilha. E é com essa gente pequena, frágil, pecadora e limitada, mas que se deixa abrir ao Espírito de Deus, é com essa gente que Deus trabalha em toda a história, inclusive hoje. Foi confiado à igreja, confiado a nós, para a glória de Deus e para a salvação da humanidade, esse grande poder, esse grande dinamismo, essa força vital do Espírito Santo, para a salvação da humanidade e de todo homem que vem a este mundo. Mas parece que nós nos esquecemos de tudo isso. E é por isso que Jesus promete o Espírito: Ele vos recordará, não só trazer à memória, mas recordar, cordes, o coração, é trazer de novo
à vida que haja, trazer de novo ao coração essa lembrança que não pode ficar no esquecimento. Dentro de nós, no mais profundo, no âmago do nosso ser, há muita coisa esquecida, soterrada, sepultada. Forma como que um mundo íntimo, inferior, mais do que inconsciente, dentro de cada pessoa, de cada um de nós. E o Espírito Santo que nos é dado, e nos foi dado desde o batismo, ele vem para recuperar esses arquivos, para iluminá-los, encher esses arquivos de luz, a mesma luz divina que assistiu à criação do primeiro homem. Claro que depois da criação, Gênesis 3, veio o pecado, a queda original, que vem cobrir de entulho, vem soterrar a imagem real do homem que o Criador tinha pensado, tinha sonhado. E para que essa imagem perdida, soterrada, entulhada, possa ser recuperada, para que o gênero degenerado possa ser regenerado, é que nos é dado o Espírito Santo. O mesmo Espírito da criação nos é dado para regenerar o que estava perdido, porque só quem criou sabe recriar, só o Criador sabe regenerar. Ouçam bem o que escreveu Francis Martin, um católico norte-americano, que fez parte do primeiro grupo de católicos que teve nos anos 60, na Universidade de Notre Dame, na América do Norte, teve a experiência do primeiro Pentecostes em grupo no meio católico. Olha o que ele escreve. Foi da aurora da renovação carismática. Ele pergunta: por que essa memória viva do passado, sobre a qual se fundamenta a fé, e esta memória viva do futuro, que é a face escondida da esperança, por que já não são mais evidentes? Por que não são mais aparentes? E ele diz: o maior obstáculo se encontra no esquecimento. A palavra esquecer dá a ideia de alguma coisa que cai e se perde, né? Diz ele, uma certa incapacidade de nos lembrar, porque a nossa memória nos protege das feridas que ela traz em si mesma. É uma reação de autodefesa, de autoproteção. Feridas causadas pelos outros e também feridas com o efeito dos nossos próprios pecados, que ainda dormem dentro de nós, como inúmeras manchas em nossa alma. São locais sensíveis demais, são nervos expostos, diria eu, sensíveis demais para serem tocados, o que nos paralisa. E a gente se encolhe, digo eu, não ele, a gente se defende e a gente acaba se fechando também à ação de Deus, que quer tocar para curar. Continua o Francis Martin. O Senhor deseja curar essas feridas apagando-as ou então suprimindo o medo que elas produzem, tornando-nos, assim, capazes de viver na simples aceitação da nossa fraqueza. Um parênteses. Em Lourdes, na França, milhares de pessoas já foram curadas de todo tipo de doença física e psicológica e psíquica e espiritual. A igreja só reconheceu como curas autênticas 160 e poucas. Mas aqueles milhares e milhares de pessoas que chegaram lá doentes e saíram doentes de novo, com a mesma doença, mas com uma profunda aceitação, elas foram curadas. Porque aceitar o próprio mal, a própria doença, as sequelas do próprio pecado, aceitar uma vida limitada, sem revolta, e sem que essa limitação nos trave o caminho para trabalhar por Deus e pela igreja, essa é, para mim, a maior das curas. Porque se o paralítico voltar a andar, sem dúvida, é uma cura. Mas você continuar paralítico e mesmo assim se mover, na graça de Deus, essa sim é uma grande cura. Diz ele então, o Senhor, repito, deseja curar essas feridas, apagando-as ou suprimindo o medo que elas produzem, tornando-os assim capazes de viver na simples aceitação de nossa fraqueza. Então, pouco importa a fonte de nossas feridas. Pouco importa a fonte de nossas feridas. Elas podem até ser um meio de união com Jesus, cujas chagas brilham gloriosamente no céu. Essa visão de que lá no céu, hoje à direita do Pai, ainda há uma cruz,
É muito importante para a gente ter uma vida espiritual realista. Tem aí uns grupos meio iluminados que acham que Deus vai curar todos e que ninguém mais vai ter problema e que nós vamos começar a viver o paraíso antes da hora. É ilusão. Jesus disse que o caminho é com a cruz. Quem quiser vir após mim, abrace a sua cruz cada dia e depois siga-me. Diz o Francis Martin: além do mais, a nossa fraqueza torna mais visível a glória a Deus. E cita São Paulo, apóstolo, que escreveu: por 3 vezes supliquei ao Senhor que me livrasse. Do quê? Do tal espinho na carne. Mas Ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. E Paulo acrescenta: quando sou fraco, aí é que sou forte. É um erro grave que nós podemos cometer pensar que a salvação que Deus nos oferece é destinada apenas à alma espiritual. A salvação que Deus tem para nós é para a pessoa inteira, corpo, mente e espírito. E pensar que a salvação é só para o espírito, como se o corpo ficasse de fora, é uma ilusão. Triste ilusão. Como se o nosso corpo fosse apenas o casulo que a borboleta abandona depois de voar. A carne não vale nada. Nós vamos morrer um dia, vamos deixar esse corpo aqui embaixo. Calma lá. Vai haver uma ressurreição. Nós vamos ganhar um novo corpo, transfigurado. Quem pensa daquela maneira, certamente não acredita naquilo que nós rezamos no credo. Creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Aliás, em latim, a palavra salus, salutis, salvação, significa também saúde. A mesma palavra que significa salvação, salus, significa também saúde. A salvação é a saúde plena. E não é à toa que a igreja que Jesus fundou tem 2 sacramentos de cura. Entre os 7 sacramentos, 2 deles são sacramentos para a cura. A confissão, que cura a alma com reflexos no corpo e na mente, porque o sentimento de culpa produz um leque de doenças. O sentimento de culpa produz um feixe de desequilíbrios psicológicos. Nada é mais destrutivo para o psiquismo humano do que o sentimento de culpa. Então nós temos um sacramento que é a confissão, para curar a alma com reflexos no corpo, e a unção dos enfermos, que cura o corpo com reflexos na alma. Deus quer nos dar uma saúde integral. Ela abrange o espiritual, a alma, o corpo material, as emoções, os sentimentos, a vontade, o intelecto, todas essas faculdades que nos foram dadas pelo Criador, todas elas foram feridas pelo pecado e pela vida, mas todas elas estão ao alcance da graça de Deus, o que equivale a dizer, estão ao alcance da ação do Espírito Santo. E certamente é para isso que nós estamos aqui hoje. Há 2 vias de cura, 2 caminhos para a cura do coração: a via sacramental e a via carismática. As 2. Ambas correspondem ao desejo de Deus para nós e para a igreja e para a humanidade. E nós devemos procurar pelas 2. Buscar a via carismática, e eu falo carismático no sentido amplo dos carismas, não só da renovação carismática católica. Buscar a via carismática de cura e fugir da via sacramental é pura insensatez. Põe as mãos e pede a cura para mim. Você já se confessou? Não. Você está jogando fora, está desprezando a via sacramental escolhida pelo próprio Senhor Jesus. Está alguém doente? Procure os sacerdotes da igreja, confessem uns aos outros os seus pecados e serão curados. Está lá na carta de São Tiago. Por que pedir uma oração de libertação e fugir do confessionário, onde o Cristo libertador espera por mim? Assim, o primeiro caminho de quem busca a cura interior é a vida sacramental. Sacramento da confissão dos pecados,
confissão individual, auricular, não esse engasopamento, essa enganação chamada confissão comunitária, que o direito canônico, o catecismo da Igreja Católica e a encíclica Reconciliação e Penitência de João Paulo II reservam apenas para condições excepcionais, como o Titanic afundando e coisa parecida. Basta dizer que essa tal confissão comunitária é uma confissão extraordinária. E se ela acontece todo mês, na primeira quarta-feira do mês, já não é mais extraordinária. E diz mais, dizem os documentos da igreja, o bispo que autoriza essa confissão comunitária onera gravemente a sua própria consciência. Deve ter muito bispo com dor de cabeça por aí. Sacramento da confissão, sacramento da Eucaristia, onde o sangue de Jesus Cristo passa a correr em nossas veias e nos tornamos com ele, Cristo, consanguíneos e concorpóreos. Quem quer ser curado, procura pelos sacramentos. O que foi que eu disse? Gostaria de ouvir mais claro e mais forte e mais decidido. Estou quase encerrando. Enfim, chegamos propriamente à oração de cura interior, onde o Espírito de Deus distribui os seus carismas a gente pobre, pecadora, como todos nós, para o bem imediato das pessoas e para a sua salvação eterna. A oração de cura interior exige de cada um de nós uma atitude de submissão e de humildade. Submissão e humildade. Para começar, o orgulhoso não procura a oração de cura, né? Ele nem reconhece, ele nem percebe que está doente, ferido e, quem sabe, mudado em cadáver. Primeiro motivo, não sabemos o que pedir. Está na carta aos Romanos 8, 26 e 27. Outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Gemidos inefáveis, inarticulados. Como não pensar na oração em línguas aí? Ele, o Espírito, é aquele que perscruta os corações, lê lá no interior. Aliás, aquele que perscruta os corações, Deus, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, pelos batizados, segundo Deus. Fazemos oração de cura interior para curar alguma coisa que nós não sabemos o que é. Há uns 6 anos atrás, eu procurei a equipe da irmã Natália para a cura interior. Logo no primeiro encontro, a equipe dela reunida, diante do Santíssimo exposto, me alojaram confortavelmente num sofá, começaram a orar por mim. De repente a irmã Natália disse: está me vindo uma imagem, mas acho que é da minha cabeça, porque é um papagaio de madeira com a cabeça toda estragada. Eu falei: irmã, pode continuar que não é da sua cabeça não. 50 anos antes, eu tinha 11 anos de idade, num colégio interno, um colega mais adiantado fez uma talha em madeira, decalcou da capa do caderno Jandaia um papagaio, fez a talha em madeira, coloriu, invernizou e me deu para eu apresentar ao professor como trabalho de trabalhos manuais, como se fosse meu. O meu primo, Pindóia, filho adotivo, pai alcoólatra, meu colega, ele teve ciúmes. A hora que nós saímos, ele foi lá, abriu a tampa da minha carteira, pegou o canivete e esburacou a cabeça da Jandaia. Quando eu voltei e vi aquele estrago, eu tive uma crise nervosa profunda, terrível. A vida passou. Eu não sabia que aquilo estava adormecido dentro de mim, mas essa imagem foi dada à irmã Natália durante a oração de cura interior. E rezaram então por mim para que Deus curasse o trauma, o choque que ficou daquela experiência de um garoto que tinha no máximo 11 anos de idade. Isso é o que eu digo, nós não sabemos o que pedir. Segundo motivo, nós não conhecemos o coração humano.
suas inclinações, suas tendências, suas feridas, as sequelas do pecado, as ilusões que temos a respeito de nós mesmos. E nós então contamos com o Espírito Santo para trazer à tona essa realidade oculta. Uma vez em nossa equipe de aconselhamento lá no Ipiranga, apareceu uma senhora, meia idade, e chegou com um pedido expresso. Eu vim aqui para vocês fazerem para mim uma oração de libertação. Libertação é expulsar, sei lá, fazer quase um exorcismo, né? Começamos a conversar, porque é preciso diagnosticar, é preciso discernir, né, o que também é dom do Espírito Santo. E no meio da conversa apareceu o fato de que ela até então era auxiliar número 1 do pároco. E mudou o pároco, e chegou um novo, tipo Vaticano II, moderno, com novas ideias, e achou que aquela auxiliar, semi-alfabetizada, não era a pessoa certa para auxiliá-lo, e a substituiu por uma professora. Até o momento em que nós criamos a coragem, em oração, para dizer: escuta, fulana, você está sentindo ciúme dessa que entrou no seu lugar? E ela então abriu em pranto. E aí nós rezamos por ela. Não era libertação nenhuma, era outra coisa. Não era o capeta. Era uma coisa muito humana, muito natural, como acontece com todo menino que tem 3 anos de idade e nasce o irmão menor, né? Alguém veio ocupar o meu lugar. Não sabemos o que pedir, não conhecemos o coração humano e, por fim, não conhecemos a história da pessoa. Padre Pastore, que fundou os Encontros de Casais com Cristo, num dos seus livros, ele conta que teve assim um primeiro contato com grupos da renovação carismática e achou que eram todos malucos. E quase que ele tem certa razão às vezes. E aceitou que rezassem por ele. No meio da oração, alguém disse: padre, está me vindo a imagem de um cavalo. Fala: vocês são uns bobões, uns malucos, o que é cavalo, que nada? Passou o tempo. Tempos depois, num outro grupo, ele de novo aceitou. Começam a orar por ele em outra cidade. Padre, está me vindo a imagem de um cavalo. Vocês são mesmo, que cavalo? O que tem a ver com cavalo? Até que numa terceira vez, rezaram de novo por ele, aquele pessoal que chega e abafa, e bota a mão em cima e ora em língua. Padre, está me vindo a imagem de um cavalo, a terceira vez. Falou: 3 vezes? Parou para pensar. Aí aflorou, veio à tona. Ele era criança, acho que em Santa Catarina, no interior, no sul do Brasil, e ele estava no campo a cavalo, e veio uma tempestade súbita, com trovões e faíscas, o cavalo empinou e o jogou no chão. E naquela hora dessa terceira oração, ele percebeu que a partir daquela experiência, ele passou a desconfiar de Deus. Ele não conseguia ter confiança em Deus, que tinha permitido aquela experiência tenebrosa, né, na sua infância. Ao rezar pela cura interior de outra pessoa, o servo, o ministro que reza, ele se esvazia de si mesmo e procura ser transparente ao Espírito Santo. É ele, o Espírito, quem deve conduzir todo o processo, sem nenhum entrave, sem nenhuma barreira do lado humano daquele que está ali servindo. É fácil notar a diferença entre o psicólogo e o servo da oração de cura interior. Não sei se tem algum psicólogo, não precisa se defender, viu? Quando você vai ao psicólogo, a primeira preocupação dele é enquadrar o paciente num tipo, né, numa síndrome. Esse paciente que está aqui vai se enquadrar em que tipo de caso? É um caso de mania? É um caso de bipolaridade? É um caso de neurose? O que for, né? Mas ele já tem previamente gavetinhas classificadas para encaixar o paciente numa das gavetas. Na cura interior, não. O servo se coloca numa atitude de neutralidade. Não sei de nada. Não conhecimento. Porque quem está na minha frente, aquele que Deus trouxe para a minha oração, é uma pessoa única e irrepetível, não se enquadra em nenhum modelo pré-fabricado. Só Deus conhece essa pessoa. O mesmo Deus que diz, Deus a quem o profeta disse: tu me teceste no seio materno. O salmista disse: tu me conheces quando estou deitado, tu me conheces quando estou de pé. E o profeta acrescenta: o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Ainda no seio da minha mãe, o Senhor pronunciou o meu nome.
Receber uma oração de cura interior é sentar no colo de um Deus que é Pai, um Deus amoroso, abandonar-se a Deus, sabendo que é o Espírito de Deus que me lê, me conhece, para o qual não há barreiras nem no meu passado, nem no meu presente, nem no meu futuro. O Espírito Santo saberá aquilo que é melhor para mim. Peçamos a Nossa Senhora, aquela que é cheia do Espírito Santo, que nós possamos ter um coração aberto para que ele seja devidamente tratado, às vezes com anestesia, às vezes nem tanto, mas que Deus possa realmente nos curar. Mas a pergunta fundamental é: para quê? Porque eu posso querer ser curado para não ter problemas. Certamente não serei. Eu posso querer ser curado porque eu agora já estou aposentado e queria fazer uns turismos, uns passeios, e certamente não serei curado. Mas se eu disser ao Senhor: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou me colocar a seu serviço, aposto que seremos curados.